Olá, estamos aqui mais uma vez na Confra, em Barão Geraldo, região ali de Campinas. Estou aqui com o Daniel, mestre cervejeiro, que é o mestre cervejeiro da Confra. E hoje nós vamos falar de um negócio que é uma curiosidade para muita gente, que é o processo de fabricação. Daniel, conta aí as curiosidades. Pois é muito legal a gente poder falar um pouco sobre a fabricação, porque cada vez mais as pessoas estão descobrindo que não é tão difícil assim. E é possível, inclusive, fazer cerveja em casa. Muitas pessoas acreditam que o que você vai fazer em casa vai lembrar uma cerveja, mas não vai ser igual uma cerveja. Não, vai ser igual e vai ser até melhor do que a cerveja que você compra por aí muitas vezes. Sim. Fresca, com os ingredientes que você escolheu, com a qualidade que você controlou, tá? E assim, a uma primeira vista o processo parece um pouco complexo, mas na verdade é um processo muito simples. O que nós vamos fazer para fabricar cerveja? Nós precisamos de um grão que vai fornecer açúcar, normalmente a cevada, que passou por um processo prévio transformando-se em malte. Tá? Então toda cerveja normalmente parte do malte. Esse malte ele vai ser moído, em primeiro lugar, misturado à água, onde ele é cozido. Ele é cozido, mas ele não é cozido a 100 graus. Ele é cozido numa faixa de temperatura controlada. Com isso você vai definir qual é o perfil da sua cerveja. Certo. Determinadas faixas de temperatura vão gerar uma cerveja com o corpo mais fino, mais alcoólica, mais refrescante. E determinadas faixas de temperatura uma cerveja mais densa, mais encorpada, né? Então, por exemplo, uma cerveja de inverno, né? Sim. Isso, Bock, né? Uma Bock, por exemplo, né? Então, nesse período, nesse momento, que a gente chama lá na fabricação de braçagem, a água está sendo misturada aos grãos em temperatura controlada. Certo. Depois de um período, de um tempo em que isso vai acontecendo, base de uma hora e meia, o açúcar vai se perdendo, vai se desprendendo do grão e se dissolvendo na água. Então, no final das contas, você rejeita a parte sólida dessa mistura. O que vai te interessar é o caldo bem açucarado que vai ser produzido. Tá? Esse caldo a gente chama de mosto. Ele é um caldo que tem um percentual até alto de açúcar, que varia entre 10, 12 até 30%. É bastante. Bastante. E isso vai determinar realmente quanto de álcool vai ter a tua cerveja. Né? É o que eu ia te perguntar. Como é que o álcool participa do processo? Como é que ele chega lá? Pois é, uma das perguntas mais comuns, porque né, algumas pessoas perguntam, vocês põem álcool aqui? Não, o álcool é produto de algo que durante muito tempo o homem achou que era um milagre. Hoje nós sabemos que são pequenos micro-organismos unicelulares, que são as leveduras, né? Certo. São fungos unicelulares que comem o açúcar e excretam álcool e gás carbônico, CO2, né? Certo. Então é esse milagre que faz aquele caldo açucarado, depois de alguns dias, fermentar e dar origem à nossa cerveja. Então o álcool da cerveja é resultado do processo, ele não é posto lá, ninguém vai na loja comprar álcool e pinga lá dentro. De jeito nenhum, certo. Tá? Ele é produzido, ele é um subproduto, acaba sendo um subproduto desejável, né? Do processo de fabricação da cerveja. O cara que faz a cerveja em casa, eu imagino, pelo menos eu tenho a impressão que ele vai errar na primeira vez. Qual é a chance de errar na primeira, na segunda e na terceira? Eu comecei a fazer cerveja em casa sozinho, com base em materiais, em livros, e eu errei muita cerveja. O que é errar uma cerveja? Isso o erro saber. mais comum, né? Grande pergunta. É quando alguma flora de micro-organismos indesejável vem parar aqui dentro. Porque você vai colocar aqui um fermento, que é uma cepa, uma família de leveduras específica, que vai dar algum sabor que você considera desejável. Certo. Mas bactérias e outros fungos selvagens podem cair aqui. Se eles caírem, você vai ter uma cerveja azeda, você vai ter uma cerveja com cheiro de ovo, você vai ter uma cerveja com cheiro de metal, e tudo isso normalmente intragável, tá? E tem como evitar isso ao longo do processo? Bom, o que eu sempre recomendo é fazer um curso, tá? Porque tem muitos pequenos truques simples, mas são pequenos truques que vão te livrar disso. Mas a parte mais importante quando se faz a cerveja é cuidar da sanitização. Quer dizer, é garantir a parte de limpeza, que é feita com alguns produtos específicos que não são também nocivos à saúde humana. Né? Normalmente álcool hospitalar se usa para 70, 90 graus. Exatamente, para esterilizar qualquer material que vai ser
posto em contato com a cerveja, ou a indústria ainda usa um ácido específico. Ou seja, a cerveja o processo de fabricação é extremamente sensível à higiene. A higiene. É a única coisa difícil na cerveja. Então eu fico imaginando nas épocas medievais o que estava errado, né? Rapaz, a gente tem uma imagem às vezes idílica dos vikings ou dos egípcios tomando cerveja, mas eu lamento, assim, confessar, deveria ser muito ruim a cervejinha dos caras. Olha, características que devia ter essa cerveja antiga. Certamente ácida, né? Azeda, turva, completamente turva, muito doce, porque eu não tinha nada que amargasse para equilibrar, normalmente defumada, porque o malte tinha que ser seco, próximo ao fogo, né? Então, assim, características hoje que misturadas não iam dar certo para o nosso paladar de hoje, né? Bem difícil, viu? Que doideira. Agora eu fico imaginando, não tinha o lúpulo foi descoberto ou foi implantado no processo há quanto tempo? Muito interessante a sua pergunta. O lúpulo vem da Idade Média, não se sabe assim precisamente, mas em algum momento da Idade Média se fala mais ou menos no século IX, tá? Começo da Idade Média, se atribui alguns autores a uma freira chamada Hildegarda, que começou a higienizar as panelas com o lúpulo. Porque o lúpulo ele é uma planta muito refrescante, tem uma nota assim meio canforada, né? Então ela achou que aquilo associava bem com a questão de limpeza. Mal sabia ela que o lúpulo é bacteriostático. Então ele ajuda a conter a proliferação de micro-organismos. Mas com o tempo também descobriu-se que ele tinha esse poder de conferir um amargor à cerveja que dá um balanço, né? No dulçor, que é a característica original dela. E caiu no gosto da molecada. Aí está. Mas antes disso já se fazia uma mistura de ervas chamada gruit, que inclusive incorporava às vezes plantas que eram tóxicas, né? Algumas até alucinógenas, como uma forma de você quebrar esse dulçor excessivo da cerveja. Ou seja, fazer cerveja em casa hoje é bem mais agradável do que fazer na Idade Média. Certamente, viu? Mais do que fazer beber essa cerveja. E essa cerveja feita em casa, já que nosso assunto é a cerveja artesanal e os processos, passada essa parte do mosto, ela vai para... Ela tem um período de fervura, onde você vai esterilizar tudo que está lá dentro. Sim. Depois ela é resfriada. E aí você vai colocar a levedura que você desejar, né? Da família, do estilo que você quer. Ali ela vai passar pelo menos uma semana. Quer dizer então que a levedura é quem atribui o sabor? Grande parte dele, tá? Uma parte vem do malte, uma parte do lúpulo, mas a levedura tem um papel fundamental. Certo. Você tem desde leveduras mais neutras até leveduras mais complexas, como essa aqui, que vão dar uma nota de banana, uma nota de cravo. Certo. Né? Algumas leveduras são ácidas, existe uma corrente que faz cervejas ácidas. Né? Que doideira. E aí, depois disso, quando é que o cara finalmente vai ter a cerveja dele para ele experimentar e saber se deu certo? Pois é. Normalmente ela ainda precisa passar por um período de maturação. Normalmente é feito a frio. Existe uma química muito delicada que vai acontecendo e os sabores muito extremos vão se reduzindo. Tá? Certo. Depois disso, que pode levar aí 2 até 3 semanas, dependendo do estilo, ou menos no caso de uma cerveja de trigo, vem a última etapa, que é envasá-la e conferir a ela gás. Né? Cerveja sem gás fica difícil. Né? Não é legal. Não é legal, né? Há duas formas. Em casa, o que você faz? Você tem um cálculo onde você adiciona uma solução com um pouquinho de açúcar e tampa. Então ela vai fermentar aqui de novo e o gás ficou preso. Então o próprio gás é gerado dentro da garrafa. Na indústria você injeta CO2, tira do tanque e usa esse CO2, né? Mas essa é uma coisa que você me pergunta, né? Como faz? Muito trabalho. Eu prefiro a coisa ao natural. Muito legal esse processo, muito legal. E vamos ver quem é que vai se aventurar daqui para frente. Olha, cada vez está mais fácil, nós temos mais materiais, nós temos videoaulas, pessoas ensinando na internet, ensinando inclusive você a montar o seu equipamento. E muitos fornecedores de matéria-prima, de insumos, né? Então nunca foi tão fácil fazer cerveja como é hoje, tá? Eu até me impressiono que às vezes uma senhora me fala, eu fazia cerveja há 40 anos atrás. Ali era difícil fazer cerveja, né? Hoje você tinha que ir lá na Antártica pedir levedura emprestada, né? Emprestada, doada, né? Sim. Porque não tinha. Hoje você compra, hoje você manda vir do exterior se precisar, né? Legal. Então nunca foi tão fácil, é uma dica, né? Muito interessante. Aí, legal? Matamos a curiosidade. Gente, fazer cerveja em casa não é um bicho de 7 cabeças. Eu ainda prefiro vir aqui, pegar com o Daniel, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas se você gosta muito,
Vai nessa, cara, experimenta, não custa, uma aventura nova. Tamo bom por isso hoje, aí. né? É isso aí. Tá a sua Grande abraço, até a próxima semana. Música